Senhor, e no meu coração. Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 20 de agosto, a liturgia da igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, este evangelho que nós ouvimos, esta parábola contada por nosso Senhor, que fala acerca do reino dos céus, narra um pouco, é uma parábola, uma imagem acerca de toda a história da salvação, onde nós vemos que Deus separa para si um povo escolhido e os convida, em primeiro lugar, para sentar, para participar do banquete do reino. Mas inúmeras são as tentativas que Deus tem para com este povo escolhido, para que eles sigam seus mandamentos, lhe obedeçam, façam parte desta aliança com o Senhor. E, no entanto, muitos são os que rejeitam. Assim nós vemos em toda a história, inclusive do povo de Israel, que mataram os profetas, ou seja, que negaram o convite, inclusive causando a morte daqueles que os convidavam para a festa, que os chamavam para a vida com Deus, que é a verdadeira alegria. E eis porque, então, a aliança com o povo de Israel, então, torna-se uma nova e eterna aliança em Jesus, em que não mais aquele povo, inicialmente chamado a uma vocação de povo escolhido, terá o direito sobre a salvação, sobre o reino, mas na nova aliança formada em Jesus, todos são convidados. É o que nós vemos então quando se fala dos empregados convidando todos que encontrarem para participarem da festa, do banquete, portanto. O anúncio do reino de Deus que se estende a toda a humanidade, não apenas ao povo escolhido. No entanto, vejamos que existe então uma exigência, porque embora muitos convidados, nós percebemos que é necessário trajar a veste da festa. Como entraste aqui se não está com o traje da festa? Como permanecer na presença de Deus se não nos revestimos da caridade? Se não nos revestimos da verdadeira justiça? Se não nos revestimos da santidade, portanto? Que é símbolo, então, de ter a veste alvejada no sangue do Cordeiro, para viver a sua caridade acima de tudo, para viver a justiça do reino de Deus, para viver e testemunhar a santidade de Deus que se reflete na vida dos seres humanos que dele fazem a sua vontade, portanto. E, no entanto, então, nós vemos que aquele que não está com a veste
preparada, alvejada, com o traje de festa, não permanece no banquete. Tristemente, muitos são convidados, mas ainda hoje rejeitam o convite a acolher a palavra de Deus, a viver a caridade divina, a buscar a justiça do reino, a buscarem a santidade de Deus. E aqui me recorda uma frase que uma vez ouvi de uma pessoa e vale repetir aqui. Não existe regra para você entrar na igreja, no sentido, venha, mesmo com sua fragilidade, com seus erros, com os vícios que talvez você façam tropeçar. Mas existe regra para permanecer nela. E isso é necessário compreender. Vejamos que os empregados aqui convidam todos que encontram. Inclusive o texto fala bons e maus, ou seja, pessoas mais virtuosas e menos virtuosas. Mas para permanecer na festa, ou seja, na comunhão com Deus e pertencer ao reino de Deus, à salvação, é necessário estar revestido da graça, estar revestido da caridade, do dom do Espírito, da justiça de Deus. Então, mesmo que venha, que aceite o convite do Mestre, que convidava, inclusive entre os apóstolos, homens tão frágeis e imperfeitos, mas estes, lavados no sangue do Cordeiro, pela sua graça, pela sua misericórdia, converteram o coração e deram testemunho de santidade. É necessário, sim, deixar-se transformar por Deus para pertencer ao reino. E é isso que nós recordamos quando falamos dos santos, de homens e mulheres. Alguns que desde a tenra idade já demonstravam sinal de fé, de amor, de caridade. Outros convertidos e grandes convertidos na história da igreja. E revestidos de Cristo, vestindo então a veste da caridade e da santidade, dão testemunho de Deus e hoje participam do banquete celeste, nos céus. E hoje a igreja apresenta um destes, São Bernardo. Nascido na Borgonha, Bernardo, o último dos padres, mas não inferior aos primeiros, reagindo contra a escolástica, manteve-se firme na tradição da escritura, dos padres, da liturgia e da vida monástica. Foi o segundo fundador dos cistercenses, entrando aos 22 anos na abadia de Cister, perto de Dijon, seguido por seus irmãos e de um grupo de rapazes atraídos por seu entusiasmo. Fundou em seguida a abadia de Claraval, onde morreu, unindo o estudo e a contemplação à ação mais intensa. Bernardo pregou a Segunda Cruzada, interveio como pacificador nas contentas que dividiam os cristãos e fundou cerca de 68 mosteiros da Espanha à Síria, da Cilícia à Suécia. Além de centros de vida religiosa, esses mosteiros eram escolas de agricultura e manufatura. Bernardo escreveu muitos comentários à Sagrada Escritura. Pela sua doutrina, é reconhecido como doutor da Igreja. Que São Bernardo, abade e doutor da Igreja, interceda por nós em nossas necessidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.